Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Circuitos osciladores, parte A. Os osciladores podem ser com saída de onda senoidal, quadrada ou triangular. Eles são amplificadores que geram um sinal de saída sem a necessidade de um sinal de entrada. Eles são compostos por elementos configurados para ganhos elevados e largura de banda pequena. Então, sem a necessidade de um sinal de entrada, eu vou ter então a minha oscilação. Condição de oscilação, então, seria que deveria existir no circuito a realimentação, e nesse caso aí uma realimentação positiva. Então, o sinal de realimentação deve voltar em fase com o sinal de entrada. Diferente do que a gente usou em amplificadores operacionais, a realimentação negativa, para poder ter um controle dos ganhos e do circuito sem ter esse tipo de problema, que seria um problema de oscilação. Agora, a oscilação é desejada. Então, por isso que eu tenho que ter, para essa condição de oscilação, a realimentação positiva. O ganho de voltagem global do circuito também deve ser maior do que 1. Então, não basta eu ter a realimentação positiva, mas eu tenho que garantir que o ganho seja maior do que 1, o ganho global do sistema, de forma que ele possa superar as perdas associadas com qualquer rede de alimentação seletiva em relação à frequência. Então, qualquer rede que seja colocada para permitir essa oscilação deve ter seus ganhos superados, de forma que permitam com que o circuito possa oscilar. Então, lembrando os conceitos de feedback, o que a gente tinha era o feedback negativo. Então, quando eu pegava aqui um pedaço, uma parte desse meu sinal de saída, então eu pegava uma parte desse meu sinal e somava, só que no caso aqui de forma negativa, para a entrada, aí eu conseguia ter um baixo ganho desse amplificador operacional, conseguia ter um controle desse ganho, ou seja, um ganho mais estável, uma impedância alta para esse circuito, maior frequência de resposta e assim por diante. Várias vantagens eu teria para isso aí. Então a gente já fez isso aqui utilizando um amplificador operacional para trabalhar com esse ganho, que seria esse feedback que a gente tem aqui negativo. Então dava para ver que eu tinha então essa minha saída passando por um bloco aqui, que eu tenho aqui um ganho B, então eu tenho esse ganho aqui, que seria multiplicado por BF e colocado aqui. Esse ganho aqui, normalmente, seria uma fração bem inferior a esse ganho total. No caso dos circuitos osciladores, o desejo da gente é a realimentação positiva. Então, a realimentação positiva vai pegar, então, esse mesmo sinal da saída que está aqui e vai passar por um elemento, um determinado ganho, e vai somar agora junto com o sinal que vem de entrada. Então essa soma faz com que esse sinal consiga se amplificar cada vez mais, até um determinado ponto que, dependendo do tipo de ganho que eu tenho em conjunto, o ganho global do sistema, utilizando esses dois aqui, vai permitir que ele oscile dentro ou fora das suas especificações de entrada. Ou seja, se a gente pensar que os ganhos estão dispostos lá, que o meu circuito está disposto em dois blocos, esses blocos aqui, olhando aqui então por um sistema de duas portas aqui, onde eu tenho uma tensão de entrada, um ganho, e a minha tensão aqui é a minha tensão de entrada multiplicada por esse ganho, e tenho esse elemento que tem esse determinado ganho aqui, que só pega uma parte da fração dessa minha saída para poder ser adicionada aqui na entrada aqui. Então é um ganho menor, naturalmente, que esse ganho que eu tenho nessa entrada. Vou fazer com que essa mesma fase que ele tem aqui, ele venha para cá, com essa negativa, então isso aqui vai fornecer para a gente uma realimentação positiva no sistema. Daí, quando eu tenho então
a minha tensão de saída aqui colocada nessa entrada e vou ter a multiplicação da saída pela entrada como se fosse o ganho do meu sistema principal vezes o ganho da parte de realimentação, do meu sistema de realimentação, eu vou ter o que a gente chama de critério de Barkhausen, que diz que a multiplicação desses dois ganhos, o A e o beta aqui, tem que ser igual a 1 para ele poder oscilar. Se não tiver esse beta vezes o ganho A igual a 1, ele não vai oscilar. Então, o critério de Barkhausen permite a gente estabelecer os ganhos onde a gente vai conseguir fazer com que o sistema oscile de forma satisfatória. Quando beta vezes A igual a 1, então a gente tem um controle desse valor do ganho total do sistema que está aqui. Então, se a gente colocar um sinal senoidal, ele vai oscilar na forma senoidal. Se a gente colocar na forma de outro tipo de onda, uma onda dente de serra, ele vai também oscilar como se fosse um circuito de uma onda dente de serra. E assim por diante. No entanto, se o beta for muito maior do que 1 ou maior do que 1, ele vai muitas vezes saturar e aí eu vou ter uma saída na forma retangular ou na forma quadrada, de onda quadrada. Feitas essas considerações, os tipos de circuitos oscilador que a gente vai ver nessa videoaula vão ser o oscilador de desvio de fase e o oscilador de ponte de Wien. O oscilador de desvio de fase, então, ele é composto por uma rede de feedback composta por capacitores e resistores. É uma rede RC que vai fazer isso aí para controlar essa frequência de oscilação. Que, disposta dessa maneira, ela vai fazer uma defasagem, por isso que chama de desvio de fase, desse sinal que ele está coletando aqui da saída em 180 graus. Fazendo os cálculos, então, desse elemento aqui, que seria, em tese, o nosso beta que está lá, ele equivale a uma atenuação do sinal igual a 1 sobre 29. Se a gente colocar, então, que pelo critério de Barkhausen, o beta vezes A tem que ser igual a 1, o meu ganho A, então, tem que ser maior do que 29 para poder oscilar. Então, esse ganho A aqui do meu amplificador tem que ser maior do que 29 vezes, senão esse sistema não vai oscilar. A frequência desse oscilador, então, vai ser dada em função desses elementos RC aí, que é igual a 1 sobre 2πRC multiplicado por raiz de 6. O amplificador deve fornecer o ganho suficiente para compensar as perdas, então, normalmente a gente utiliza ganhos maiores do que 29 vezes. O ganho total deve ser 1, de preferência, mas maior ele já garante a oscilação sem se preocupar com as perdas. As redes RC fornecem a mudança de fase necessária para o feedback positivo, e é isso que interessa para que eu tenha condição de oscilação. E também vão determinar, então, essa frequência de oscilação que está aqui. Um exemplo de um oscilador de desvio de fase, utilizando o FET aqui, então, pode ser encontrado, onde a gente tem aquela mesma rede R e C, que vai fazer o desvio de 180 graus da fase, onde a gente coloca, então, o sinal retirado do dreno e realimenta o meu gate através dessa rede de resistores e capacitores. A frequência de oscilação, então, vai ser dada por ela, da mesma forma que antes era dada. O ganho, então, tem que ser, desse sistema, tem que ser maior que 29, senão não tem essa condição de oscilação, ou seja, não atende o critério de Barkhausen para a oscilação, onde o beta, que seria relativo a essa rede RC aqui, é igual ao seu ganho, então, como especificado anteriormente, é igual a GM vezes RL, onde RL é igual a RD multiplicado pelo RDzinho, que é do transistor, dividido por RD mais RDzinho. Então, essa seria a minha forma do meu circuito oscilador de desvio de fase utilizando um FET.
Um exemplo, então, eu tenho aqui o meu circuito de oscilação, onde eu tenho um resistor aqui de 1K na fonte, um resistor de RD, que eu vou desejar encontrar esse valor aqui para ele ter uma oscilação de 1 kHz, quando o A tem que ser maior que 29. Então, a ideia aqui é que projetar o oscilador de deslocamento de fase, onde eu tenho meu GM igual a 5.000 microsiemens e o meu RDzinho aqui, é o RDzinho aqui igual a 40 kΩ, que é esse RD que está aqui, que é do transistor. E com um circuito de realimentação com R igual a 10K, então o meu R aqui vai ser igual a 10K. A ideia é calcular então o RD e o capacitor. O capacitor a gente pode calcular usando a fórmula que a gente tem da frequência, que é 1 sobre 2π RC vezes raiz de 6, manipulando essa equação aqui e isolando a capacitância, eu vou encontrar que ela tem aqui um valor de 6,5 nanofarad. Para estabelecer o valor de RD, então, que é o resistor do dreno aqui, eu vou chutar um valor aqui de ganho que tem que ser maior do que 29. Então, coloquei um valor de ganho de 40. A partir desse valor estabelecido de 40, é só isolar aqui na minha função do ganho o valor de RL, e aí encontro que ele tem aqui um valor de 8 kΩ. Daí o RL vai ser, basta consultar o livro no modelo AC, vai ser o RDzinho paralelo com o RD, dividido por RD mais o RDzinho. Então os dois estão em paralelo. Consigo, através do meu RDzinho aqui, e do meu RL encontrar o meu valor de RD, que deu 10 kΩ. Então esse seria o meu oscilador de desvio de fase utilizando o FET. Outro exemplo agora de um oscilador de desvio de fase utilizando o transistor bipolar de junção. Tem aqui uma polarização por divisão de tensão. Então tem aqui a polarização por divisão de tensão. E tenho o meu circuito de desvio de fase, tá aqui, que é aquele circuito RC, que para seguir o critério de Barkhausen, esse beta aqui, ele vale 1 sobre 29, então o meu ganho tem que ser também maior que 29 aqui para ele funcionar, ou seja, para ele oscilar. A frequência, então, vai ser calculada sobre 1 sobre 2π vezes RC, multiplicado por 1 sobre raiz quadrada de 6 mais 4 RC, que seria o resistor aqui do coletor, dividido por R. Então, essa forma foi levantada em função dessa polarização que a gente tinha aqui do modelo AC de saída. Então, tem aqui a minha frequência de oscilação para ele. Quem quiser entrar em mais detalhe, texto, que é o Volstead. Um outro exemplo, usando um transistor bipolar de junção como oscilador de desvio de fase aqui, aquela rede RC, a malha RC que a gente tinha lá, ela é colocada dessa maneira que está aqui. Nessa forma aqui eu consigo que minha frequência seja estabelecida como a gente estabeleceu ela anteriormente, ou seja, 1 sobre 2π raiz de 6 multiplicado por RC fora da raiz. Para o meu beta igual a 1 sobre 29 para essa, então eu tenho isso daqui, desde que eu tenha uma área de realimentação, o A tem que ser maior que 29 vezes, pelo menos. Da mesma forma, se a gente utilizar um amplificador operacional, eu posso então colocar aquela rede onde eu tenho RC, onde eu tenho meu beta, dessa forma aqui, e pelos resistores aqui, nesse caso aqui é uma configuração inversora, pela razão dos meus resistores, eu consigo encontrar o ganho que tem que ser maior do que 29 vezes, por causa dessa condição de Barkhausen aqui, onde a minha frequência então vai ser 1 sobre 2π multiplicado por raiz de 6 vezes RC. O outro oscilador que a gente vai ver nessa
Videoaula é o oscilador de ponte de Wien. Então, é nesse oscilador aí, a ponte de Wien é colocada, disposta dessa maneira, onde eu tenho então aqui, num desses ramos aqui, um capacitor em série com a resistência R1 e um capacitor em paralelo com uma resistência em um dos trechos. Isso vai permitir com que eu tenha uma frequência de oscilação que vai ser relativa a esses dois elementos, esses dois pares RC. Então, a frequência de oscilação aqui vai ser igual a 1 sobre 2π raiz de R1 multiplicado por C1, R2 multiplicado por C2. E se o R1 for igual ao R2 e o C1 for igual ao C2, eu tenho então que a minha frequência de oscilação tem que ser 1 sobre 2π RC. Simplifica para 1 sobre 2π vezes RC. Da mesma forma, o ganho global desse sistema aqui tem que ser maior do que 1. Então tem que ter um ganho global aqui, um AG, maior do que 1, para ele poder oscilar. Nesse caso aqui, nesse caso, o próprio ganho desse amplificador operacional já vai me fornecer esse ganho global aqui. Então, redesenhando aquele circuito, dá para a gente entender com mais facilidade, onde eu tenho aqui um amplificador na forma não inversora, onde o RC, eles estão aqui na ponte, só que está redesenhada essa ponte que está aí, e o R1, o R2, o C1 e o C2 são os elementos de ajuste de frequência. R3 e R4 para de alimentação, então onde eu consigo fazer a alimentação, e sei que o ganho desse amplificador operacional aqui vai ser igual a 1 mais R3 dividido por R2. Ou seja, eu consigo especificar esse ganho como se fosse o ganho do amplificador não inversor e tem que garantir que ele vai ser maior do que 1, para que haja oscilação. Então, da mesma forma que a gente especificou antes, está aqui a nossa frequência, que é 1 sobre 2π raiz de R1 vezes C1 vezes R2 vezes C2. Um vídeo interessante, detalhando mais como a gente chega nesses elementos aqui, ou nessa fórmula, a gente pode ver aqui nesse link. Então, vai estar disponível também na página do curso. Aqui, um exemplo, então, utilizando o oscilador de ponte de Wien. Né? Então, calcule a frequência de ressonância do oscilador da ponte dessa figura. Então, eu tenho aqui os valores de resistência de R1 igual ao de R2, o de C1 igual a de C2. Então, a minha frequência aqui vai fornecer para mim um valor de 3.120,7 Hz, ou 3,120 kHz. E o nosso ganho, a gente pode ver aqui que eu tenho aqui uma razão de 3:1, então ele é mais o ganho que é inerente já à fórmula, né, o amplificador não inversor, que vai ser igual então a 4. Então o ganho aqui vai ser igual a o ganho A vai ser igual a 4, atende o critério de oscilação. Outro exemplo aqui, determina os elementos RC do oscilador de ponte de Wien para operação em uma frequência especificada de 10 kHz. Então, selecionamos o resistor de 100K para essa ponte aqui, seria o R, né? Eu só vou encontrar o meu valor de C, que vai ser 159 picofarad. E o ganho aqui é aquela mesma razão, né? Que é maior do que o valor de 2 e o circuito possa oscilar. Ok, pessoal? Por enquanto é só.